É doutora e mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, professora da graduação e do mestrado em Direito da Universidade 9 de Julho. É membro do Conselho Superior de Direito da FEComércio e do Conselho Superior de Estudos Avançados da Fiesp, CONSEA. Presidente da Comissão de Estudos sobre a Reforma Eleitoral da FEComércio e autora de diversas obras e artigos jurídicos. É também advogada. Fará a apresentação com o tema As Forças Armadas na Constituição de 1988. Senhoras e senhores, passamos a palavra neste momento à presidente desta mesa, doutora Ana Carolina Scultori-Leiro. Dr. Ana Carolina Scultori-Leiro. Good afternoon. Já, apesar do adiantado da hora, eu gostaria de pedir a todos um pouquinho de paciência para que nós prestigiemos a doutora Samantha, que veio de São Paulo especialmente para proferir essa palestra sobre as Forças Armadas na Constituição de 1988. Ainda é bom dia? Is it still good morning? Bom dia a todos. Good morning to everyone, and first of all, I would like to thank to the kind invitation of Minister Elizabeth to salute all the present members and Dr. Ana Carolina. It's quite a pleasure to return to the Superior Military Court. I worked here for 3 years as head of cabinet of the minister, and it's a pleasure to return to this house that treated me so well. The theme for today that I brought to discuss with you was something that intrigued me along the elaboration of this presentation, having the title of the seminar considered for debate the constitutional military law. This made me analyze under a certain aspect in what way the constitutional law in Brazil deals with the armed forces. And what was my surprise when verifying that the treatment given to the armed forces grandes doutrinadores do direito constitucional é muito pequeno. Então, a gente acaba verificando que os estudantes de direito, as pessoas que atuam no mundo jurídico, têm pouquíssimo conhecimento sobre as Forças Armadas. E o que chama atenção, as Forças Armadas, acima de tudo, é uma matéria eminentemente constitucional. Todos os textos constitucionais, desde o nosso primeiro texto de 1824, tratam das Forças Armadas, e a existência das Forças Armadas é necessária para a própria manutenção do Estado Democrático de Direito e da própria República. Não há Estado soberano sem Forças Armadas. E me chamou a atenção que talvez isso seja um resquício na história brasileira, tendo em vista que nós passamos por um longo período de regime militar. Mas, no entanto, o que observo é que o texto da Constituição de 88, ele veio romper com esse ranço do regime militar e aflorar um papel novo para as Forças Armadas extremamente relacionado com a questão democrática e com a questão da existência da República. Nesse sentido, o artigo 142 da Constituição estabelece que as Forças Armadas são compostas pela Marinha, Exército e Aeronáutica, colocando a Marinha primeiro, porque foi o primeiro ministério da Marinha histórico, então por uma questão histórica prestigia-se primeiro a Marinha, e estabelecendo que são instituições permanentes e regulares no Estado brasileiro. Quando ela coloca que as Forças Armadas são uma instituição permanente, ela está colocando que as Forças Armadas existem para a manutenção do Estado, elas existem para a manutenção da República. Eu não posso extinguir as Forças Armadas sem extinguir a República. As duas coexistem. Então é impossível se falar nos fins das Forças Armadas, porque ao se falar nos fins das Forças Armadas, se fala no fim do próprio Estado brasileiro, da própria República Brasileira. E entendo por isso que o tratamento dado pela Constituição às Forças Armadas é um tratamento de cláusula pétrea, né? Embora não expressa, é uma cláusula pétrea implícita. A própria regulamentação das Forças Armadas, a Constituição tomou cuidado de deixar isso para uma lei complementar, que é uma lei que, para ser aprovada, precisa de um quórum mais dificultoso, de maioria absoluta nas duas casas, ou seja, todo o funcionamento das Forças Armadas é estabelecido
estabelecido pelo Estado de Direito, é regulado pela lei, cabendo ao presidente apenas a questão de regulamentações mais específicas por meio de decreto. As Forças Armadas se baseiam nos princípios da hierarquia e da disciplina, e se a sociedade civil é fundada na liberdade, a sociedade militar é fundada na obediência. Interessante também colocar que o comando das Forças Armadas estabelecido pela Constituição cabe ao presidente da República, que define, de certa maneira, discricionariamente, o papel das Forças Armadas no seu governo. Ele tem a competência de nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, promover os seus oficiais, mas entendo que o presidente da República também está submetido à questão da hierarquia. Ao se reportar às Forças Armadas, ele deve obedecer aos cargos e à questão hierárquica dentro das Forças Armadas. Ele deve se reportar ao canal certo para obter das Forças Armadas a sua real função. Por força de uma emenda constitucional, foi extinto o Ministério da Aeronáutica, da Marinha e do Exército e foi criado o Ministério da Defesa. Isso significa que, em termos constitucionais, as Forças Armadas estão sob um órgão que é um órgão civil. Portanto, com essa modificação, eu entendo que essa emenda quis tratar que a defesa do Estado é uma defesa, é uma responsabilidade de todos os cidadãos. Na verdade, ela tornou isso mais democrático ainda. E as Forças Armadas se encontrarem sob o controle de funcionários democraticamente eleitos, legitimam cada vez mais o seu papel. Uma das principais funções estabelecidas pelo texto constitucional no que diz respeito às Forças Armadas, como não poderia deixar de ser, é a defesa da pátria, a proteção da nação contra invasão estrangeira. Digamos que esse é o maior desiderato estabelecido aos servidores públicos, né? A sociedade civil tem o dever da pátria, mas digamos que é uma função subsidiária. Esse dever primeiro cabe às Forças Armadas, é a defesa da própria soberania. As Forças Armadas são instituições nacionais, portanto tratam da defesa da pátria, e aqui é muito importante, não da defesa do governo. A sua função é muito mais relevante do que num primeiro momento se possa pensar ter. Isso ganha maior repercussão quando tratamos das Forças Armadas no Brasil, uma vez que o Brasil, na América do Sul, é o país de maior extensão territorial, é o maior PIB e a maior indústria está na América do Sul, localizada no Brasil. Embora existam doutrinas que estabeleçam, infelizmente, que não é necessário Forças Armadas, porque, na verdade, nós estamos num momento de paz perpétua, verificamos que cada vez mais, principalmente com o desenvolvimento econômico do nosso país, a necessidade do papel desempenhado pelas Forças Armadas. Os integrantes das Forças Armadas são os únicos seres humanos que a Constituição exige, que a lei brasileira exige, digamos assim, o sacrifício da vida. Eles são os servidores públicos que dão a vida pela pátria. A nenhum outro ser humano dentro da Constituição brasileira é exigido um sacrifício tão grande. Estar nas Forças Armadas implica em matar ou morrer. Essa questão de colocar o valor da pátria acima do valor da vida faz com que o Estado brasileiro tenha que ter uma estrutura de justiça, uma justiça militar, capaz de julgar os crimes militares e entender essa função que não é mais exigida de nenhum outro servidor público. Nesse sentido, um segundo papel que é colocado pela Constituição às Forças Armadas é a defesa do Estado democrático de direito. E analisando os últimos acontecimentos que nós tivemos no nosso país desde o começo desse ano, como esses movimentos nas ruas, essas questões, eu acho que mais do que nunca esse papel se aflora. Porque agora, o papel das Forças Armadas estabelecidos pela Constituição não é de serem um instrumento de poder, mas um instrumento de paz. E isso fica muito claro porque a Constituição desvincula os militares de questões políticas. Digamos, a Constituição de 88 tem
tenham cuidado de não levar a cabo uma militarização da política. O militar, enquanto em serviço ativo, não pode estar filiado a partido político. É vedado ao militar a sindicalização e a greve. O militar deve estar numa posição neutra em relação à política. O próprio artigo 5º da Constituição, que trata dos direitos fundamentais, é claro ao colocar que é crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional do Estado Democrático de Direito. Portanto, se veda, seja da organização civil ou da organização militar, qualquer tentativa de negação do Estado de Direito. Nesse sentido, quando colocamos o papel das Forças Armadas como defesa do Estado Democrático de Direito, ele vem já constitucionalmente estabelecido na possibilidade da questão do estado de defesa e do estado de sítio. Nessas duas situações que é possível a decretação feita pelo presidente da República, no estado de defesa, diante de grave comprometimento da ordem pública, ou no caso de calamidade, e no estado de sítio, quando você tem invasão estrangeira ou em face da insuficiência do estado de defesa. O papel exercido pelas Forças Armadas é de preservação da ordem e da lei, embora o decreto que estabeleça o papel que as Forças Armadas vão exercer durante o estado de sítio e o estado de defesa é estabelecido no decreto presidencial. A função aqui das Forças Armadas, na verdade, reside em superar a crise instaurada no Estado brasileiro para restaurar o quê? A democracia e o Estado de Direito. Quais seriam essas situações que ensejariam a defesa do Estado democrático de direito? Grave perturbação da ordem pública, grave comprometimento da paz social, ameaça à integridade do país e ameaça ao funcionamento das instituições vitais do país. Nesse sentido, é possível avaliar que, diante de uma crise no país, nós podemos dizer que, em nível preventivo, atuaria a segurança pública. Em nível de garantia do Estado, atuariam as polícias mais as Forças Armadas. Mas a única que pode atuar para o restabelecimento da ordem, aí sim, as Forças Armadas do Brasil. Na própria questão de intervenção federal, há um papel estabelecido de relevância para as Forças Armadas, quando há um grave comprometimento da ordem pública. O próprio governador dos estados pode solicitar o papel das Forças Armadas para a manutenção da ordem, e nesse sentido chama atenção quando nós verificamos os movimentos de rua no nosso país, essas grandes mobilizações de reivindicação de direitos, que é um direito legítimo assegurado na Constituição, o direito de reunião, mas quando um determinado grupo vai para o vandalismo, para a perturbação da propriedade privada, da ordem pública, e nós vemos muitas vezes a polícia sem condições de conter esse grupo, nos chama a atenção se não seria necessário a atuação das Forças Armadas no sentido de restabelecer essa ordem vigente. E é preciso tomar um cuidado que essa intervenção das Forças Armadas é no sentido de manter a ordem, de manter o Estado democrático de direito. Ela atua em cooperação com o Estado brasileiro e não no sentido de uma intervenção propriamente dita. O terceiro papel estabelecido pela Constituição, no que diz respeito às Forças Armadas, é a garantia dos poderes constituídos. E aí fica bem claro que se no nosso sistema o Supremo Tribunal Federal é o defensor da Constituição, na nossa Constituição as Forças Armadas são as defensoras dos poderes constituídos. Legislativo, Executivo e Judiciário. Sem as Forças Armadas, não há garantia de que esses poderes constituídos possam cumprir a sua missão constitucional. A segurança interna aqui do país não pode ser considerada como um desdobramento da segurança pública, mas sim um aspecto da própria segurança nacional. E é interessante que a própria Constituição de 88 estabelece que, por iniciativa de qualquer dos poderes, Legislativo, Executivo e Judiciário, e para a manutenção da lei e da ordem, é possível a intervenção das Forças Armadas. Veja bem, não para romper com o Estado democrático de direito, mas, pelo contrário, para preservar e garantir esse Estado democrático de direito, exercendo essa função de poder de polícia, desde que solicitado por um dos poderes e com autorização do presidente da República. Um outro aspecto que chama bastante atenção na atividade realizada pelas Forças Armadas, e que alguns autores colocam como atividades subsidiárias, diz respeito
respeito à questão do desenvolvimento nacional, da defesa civil, da execução de serviços de engenharia, de medicina, das próprias missões de cunho humanitário. Isso me chama muita atenção. Todas as vezes que a gente vê essas ajudas humanitárias, proteção dos direitos humanos, é necessário verificar que eles só podem chegar até o local se antes chegarem as Forças Armadas. O que garante a ajuda humanitária é, primeiro, o ingresso das Forças Armadas para assegurar que essa ajuda chegue ao seu destinatário. E aí, estudando um pouco a questão das Forças Armadas, principalmente no direito constitucional, me chamou a atenção sobre alguns aspectos que saltam aos olhos no nosso ordenamento jurídico, na nossa doutrina. A primeira, não posso deixar de falar, é da nossa própria Constituição de 88 em relação à justiça militar, que é o fato de nós, recentemente, tivemos uma emenda constitucional, que foi a emenda 45, da reforma do Poder Judiciário, que criou o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão integrante do Poder Judiciário, que fiscaliza a atividade do Judiciário no que diz respeito à sua função administrativa e disciplinar, e que não tem nenhum representante da Justiça Militar. Penso que urge que haja uma emenda constitucional, até uma ação direta de inconstitucionalidade, para que o Supremo confira uma interpretação conforme a Constituição, para que seja incluído no CNJ um juiz auditor militar e um ministro do Superior Tribunal Militar, porque, ao que me parece, carece de legitimidade o CNJ fiscalizar a Justiça Militar se a Justiça Militar não tem um representante no CNJ para atender aos seus interesses. E causa mais estranheza que, recentemente, para que, quando o ministro Peluso era presidente do Supremo, para que ele pudesse assumir a presidência do CNJ, fizeram uma emenda para tirar a questão da idade e especificar que o presidente do CNJ seria o presidente do STF, e perderam a oportunidade de incluir aí a Justiça Militar. E eu perguntei, me questionei, mas por que a nossa Justiça, por que os nossos juízes têm tanto desconhecimento em relação às Forças Armadas e à Justiça Militar? Isso é uma coisa que a ministra Elizabeth sempre reforça em suas aulas, em suas palestras. E aí eu procurei nos principais obras de direito constitucional, porque, ao meu ver, qualquer curso de direito constitucional, para que seja um curso completo, tem que ter um capítulo reservado ao papel das Forças Armadas, se ela é o órgão responsável pela manutenção da República e do próprio Estado de Direito. E me causou, assim, uma perplexidade que a maioria dos cursos de direito constitucional nem sequer citam as Forças Armadas. Tratam dos direitos fundamentais, tratam da separação dos poderes, tratam das polícias, mas é como se as Forças Armadas não fossem uma matéria constitucional. Só a título ilustrativo, eu peguei alguns autores que nem sequer citam as Forças Armadas em suas obras. Raul Machado Horta, Paulo Roberto Figueiredo, Gilmar Mendes e Paulo Goné Branco, Guilherme Pena de Moraes, Michel Temer, Marcelo Novellino, Paulo Bonavides e André Ramos Tavares. E os que citam? Marcelo Alexandrino, Fernando Capês, Pedro Lenza, Alexandre de Moraes, o Adi Lamego, Boulos, Valber de Moura Agra, Celso Bastos, e dois autores me chamaram a atenção, que são os únicos que destinam um capítulo específico da sua obra para tratar das Forças Armadas. Manuel Gonçalves Ferreira Filho e José Afonso da Silva. Foram as únicas obras de direito constitucional que dedicaram mais de uma página para tratar do relevante papel das Forças Armadas. E no que isso me chama a atenção? Verificando a grade dos cursos de direito, nós verificamos que nos planos de curso de direito constitucional não há um item sobre as Forças Armadas. Ou seja, penso que isso se reflete na formação dos nossos futuros advogados, juízes, membros do Ministério Público, defensores públicos, que têm um total desconhecimento sobre o papel das Forças Armadas e, via de consequência, da própria Justiça Militar. E esses homens que hoje fazem a Universidade de Direito, na maioria das vezes, vão ocupar cargos de relevante função dentro da República. Vão ser ministros do Supremo, vão ser governadores de estados, presidente da República, e vão, muitas vezes, governar uma nação sem ter a noção de qual é o papel reservado às Forças Armadas. Pode ser que, talvez, essa ausência de tratamento em relação às Forças Armadas pode ser um resquício
do nosso regime militar. E aí, pensando em toda a questão da justiça de transição, da Comissão Nacional da Verdade, instaurada pela presidente Dilma, me chamou a atenção. E é inegável que hoje, do ponto de vista jurídico, quer queiram ou quer não, a questão da punição dos crimes ocorridos durante o regime militar é impossível de ser levada a efeito. A mais alta corte desse país, que é o Supremo Tribunal Federal, acabou estabelecendo no seu acordo que a lei de anistia faz parte do poder constitucional originário, que é o pacto sob o qual a Constituição foi criada. Foi através dela que pudemos implantar a democracia. Claro que políticas de memória são interessantes, isso é importante para que a gente valorize a cada dia a democracia, mas se de um lado eu tenho o direito à memória, de outro também tenho o direito ao esquecimento. Porque se a gente não esquece, de certa maneira, o que passou para desenvolver um novo papel, as coisas não mudam. E é importante que a Constituição de 88, ao tratar das Forças Armadas, ela fechou o capítulo do passado. Ela criou um novo papel. E esse ranço, talvez, de preconceito que haja no meio acadêmico, muitas vezes, em relação às Forças Armadas, acaba gerando uma carência de informações, uma debilidade na formação desses novos advogados, nesses novos bacharéis de direito, e gera, muitas vezes, algo que acontece hoje na Alemanha, que é um discurso do ódio ao contrário. Durante muito tempo, né, a Alemanha foi associada ao nazismo, isso é algo que a doutrina reforça muito, e hoje os jovens na Alemanha não aguentam mais serem taxados de nazistas. Eles falam, eu não fui responsável pelo que aconteceu, eu sou uma nova geração, eu nego o que aconteceu e eu quero partir para uma nova função. Então, acho que é necessário que nós fechemos esse capítulo da questão do regime militar e passamos a verificar de que maneira as Forças Armadas são úteis e são essenciais para a manutenção do Estado Democrático de Direito. E penso que isso deve surgir inicialmente na academia, porque é a academia que vai formar os novos profissionais do futuro. E, digamos assim, é um erro crasso dizer atualmente que as Forças Armadas é violadora dos direitos humanos. Se nós formos olhar, são raros os casos de maus-tratos nas Forças Armadas. As Forças Armadas não proíbem o ingresso de homossexuais nas suas instituições, ou seja, a própria justiça militar é pautada em ditames do direito internacional de proteção dos direitos humanos, em imparcialidade, em justiça, em equidade. Então é uma falácia dizer que as Forças Armadas é violadora dos direitos humanos. Outra tentativa que eu vejo de corromper esse Estado são recentes discussões que sempre ocorrem de extinguir a justiça militar. Né? Não há erro maior, e sobre uma visão, muitas vezes, do direito privado, de questão de eficiência, de administração da justiça, terminar com uma justiça que é uma das mais céleres e mais eficientes, que é a justiça militar. Mesmo com a reforma do judiciário, com razoável duração do processo, com tanta coisa, a justiça comum não consegue se organizar, e a justiça militar, que é uma justiça especializada, apta para julgar crimes militares, deve continuar existindo. Eu não posso manter as Forças Armadas se eu não preservar a justiça militar, que é integrada ao Poder Judiciário desde 1934, e gosto sempre de lembrar, foi a primeira que, durante o próprio regime militar, a conceder no habeas corpus 41.296/64, a liminar em sede de habeas corpus. E aí, me chamou a atenção, agora analisando a questão orçamentária das Forças Armadas, isso, claro, que me deixa bastante triste. E os dados estatísticos das Forças Armadas estabelecem que o Brasil aumentou o investimento de 2011 e 2012 em 34% em termos absolutos na questão do investimento militar. Em 2012, foram gastos 66,3 bilhões. Segundo o CIPRE, que é o Instituto Internacional de Estudos de Paz de Estocolmo, o Brasil está entre os 15 países que mais gastam com defesa no ranking do mundo. O país caiu de 10ª posição em 2011 para a 11ª em 2011, mas se nós analisarmos a questão das dimensões geográficas do Brasil, levando em conta a própria Amazônia, isso é muito pouco que é gasto com as Forças Armadas. E, proporcionalmente, o Brasil investe
investe menos em Forças Armadas que o Equador, que o Chile, que a Colômbia, que a Bolívia e que a Venezuela. Os países vizinhos do Brasil registraram um aumento significativo no setor. Os maiores crescimentos reais, descontando a inflação, ocorreram no Paraguai, 43%, e na Venezuela, 42%. O que chama atenção na questão dos recursos, na votação da lei orçamentária, é que as Forças Armadas clamam por mais recursos e investimentos. E isso está diretamente atrelado ao próprio desenvolvimento do nosso país. É claro que a maioria dos recursos está atrelado às obras do PAC, que é o Programa de Aceleração de Crescimento, mas o orçamento aprovado é muito abaixo do que seria necessário. A Marinha busca investimentos para o programa de submarinos com propulsão nuclear, 27 navios de patrulha de vigilância nas 3 importantes bacias de petróleo e plataforma continental. E isso é algo que me chama muito a atenção. Em termos de desenvolvimento econômico e a questão do petróleo, o papel das Forças Armadas é de grande relevo, principalmente da Marinha. Eu tenho um colega que é um grande amigo meu, que é especialista em direito do mar e atua em parceria com a Marinha, e conseguiram aprovar agora em 2013 o primeiro mestrado profissionalizante em direito do mar, que é na Escola Superior de Guerra Naval aqui no Rio de Janeiro. E esses estudos levados a efeito pela Marinha tem sido de extrema importância para se discutir algo que o Brasil já ganhou internacionalmente, mas ainda busca agregar uma maior área, que é a questão da plataforma continental. Isso, em termos de crescimento para o país, é imensurável, porque nós temos riquezas, né, petróleos, e que há todo um mapeamento feito pela Marinha, e há essa disputa, que na verdade é o LEPAC, que é o Plano de Levantamento da Plataforma Continental Brasileira, que é feito de estudos com a Marinha, geógrafos, juristas, para verificar se nós conseguimos ampliar ainda mais a nossa plataforma continental, o que vai garantir para o Brasil não só a questão do petróleo, mas outras riquezas minerais que nós temos na nossa plataforma e que precisam ser exploradas. Mas, para serem exploradas, elas também têm que ser defendidas. E aí surge a questão, para que nós possamos qualificar as Forças Armadas, é necessário um maior investimento, porque as tecnologias são muito específicas, então você tem que investir nesse pessoal para que ele esteja apto a lidar com essas novas tecnologias. A questão também do Exército, o blindado do Guarani, o sistema de monitoramento de fronteiras, da Aeronáutica, o avião de transporte militar KC-390, que está para ser desenvolvido em 2004, e todo esse avanço tecnológico, todo esse papel das Forças Armadas relacionada com o desenvolvimento econômico, a própria questão do petróleo, depende de mais orçamentos. Mas ainda há um certo ranço, um certo preconceito em si aumentar os recursos em relação às Forças Armadas. Então, eu entendo que as Forças Armadas é uma instituição que clama por recursos apenas para cumprir o seu dever. E o seu dever é a defesa da pátria, prover o país de segurança e de paz, sem o qual não há ambiente para o respeito dos direitos humanos. E é importante nós voltarmos historicamente e olharmos um pouco para a nossa bandeira. A nossa bandeira fala em ordem e progresso. Quem mantém a ordem são as Forças Armadas. Sem ordem, não há progresso. Eu me faço aqui alusão a uma frase do Augusto Conte, para terminar essa breve exposição, que diz assim: amor por princípio, ordem por base e progresso por fim. É isso que o Brasil precisa. Obrigada. Nós agora vamos abrir um prazo para perguntas, um espaço para perguntas. Não chegou nenhuma por escrito aqui. Alguém pode pegar, tem uma pergunta ali. Okay, we got a question there. Como quebrar... não tem um nome, desculpa. Como quebrar essa cultura de preconceito com as Forças Armadas nos cursos de bacharelado para que possa haver uma melhor formação dos acadêmicos de hoje? E a segunda pergunta, como incluir de forma curricular
o estudo das Forças Armadas agregado ao estudo da Constituição? Bom, eu acho que o primeiro passo para a gente mudar isso são seminários como este, que agregam o direito constitucional ao direito militar. Eu penso que a mudança da cultura, ela começa primeiro através da doutrina, né? Temos que ter mais artigos escritos sobre as Forças Armadas, mais seminários sobre as Forças Armadas, para aproximar a academia das Forças Armadas. Portanto, um seminário como esse é de extrema importância. Acho que, na verdade, através de seminários e doutrinas, é importante porque os professores, na grande maioria das vezes, são os que fazem o plano de curso. Então, eu entendo que hoje a missão de todo professor de direito constitucional é, no mínimo, dedicar um capítulo da sua obra, da sua aula, para tratar das Forças Armadas, porque é só por meio da educação que a gente combate o preconceito. O preconceito, muitas vezes, não é combatido acima, ele é combatido no seu nascedouro e na sua educação. E acho que isso não é, na verdade, uma função só das faculdades, isso tem que vir do ensino básico e do ensino médio. É na formação do indivíduo, com o sentido de verificar qual é o papel das Forças Armadas. Né? A própria maneira como se conta a história do Brasil tem que ser uma maneira mais imparcial e não tão visceral. Mais alguma? Professora, eu quero inicialmente cumprimentar a brilhante exposição, a didática exposição que a senhora fez. Aliás, essa não é a primeira vez. Na primeira fase, a senhora também fez uma substanciosa exposição, inclusive eu revelei interesse de publicar aquela exposição numa revista do Instituto dos Magistrados do Brasil, a revista Inverbes. Mas, tocando nesse assunto, o descompasso que há entre o trabalho das Forças Armadas e a percepção que a sociedade tem do seu trabalho, da sua importância, da sua estratégica presença no quadro nacional. Eu tenho conversado e acho que essa culpa não recai tão somente na sociedade, mas que as Forças Armadas deveriam desenvolver um esforço para que a sociedade tivesse a real percepção do trabalho que ela realiza, que as Forças Armadas realizam. Então, eu acho que as Forças Armadas teriam se abrir mais um pouco e permitir ou ensejar que a sociedade faça uma captação da sua importância com mais realidade, e com mais autenticidade. Porque realmente existe isso. Não digo desconfiança, não sei se mas essa equivocada percepção do trabalho das Forças Armadas na sociedade. Mas, no meu sentir, as Forças Armadas poderiam dar um passo nessa direção. No caso, não é a sociedade que iria se adaptar, mas, ao contrário, as Forças Armadas teriam que dar os passos para que a sociedade pudesse ter a devida percepção da sua importância. Na verdade, podemos dizer que falta marketing, então, para as Forças Armadas. Eu penso que sim, mas talvez, tendo em vista um certo preconceito da sociedade, as Forças Armadas, já com tantas funções a serem exercidas, acaba não tendo tempo para desempenhar esse papel. Por isso que eu acho que caberia à academia desenvolver isso de forma mais, digamos assim, didática, porque, na verdade, isso é uma ignorância. Quem conhece as regiões norte do país sabe que elas só subsistem graças às Forças Armadas. O papel ali é de própria sobrevivência daquelas populações ribeirinhas, e isso é pouquissimamente divulgado, o que é uma pena, né? Essa ignorância que se tem do trabalho humanitário, da questão das populações ribeirinhas na região norte, que só as Forças Armadas chegam para levar remédio, vacinação. Isso, na verdade, vem de um preconceito bobo de achar que as Forças Armadas existem para a guerra. O Brasil não vai entrar em guerra, eu não preciso de Forças Armadas. Isso é uma ignorância sem tamanho, mas aí eu faço a minha meia-culpa, que nós, profissionais do direito, de certa forma, temos mantido essa situação, uma vez que não alteramos os nossos currículos e que não divulgamos o papel realizado pelas Forças Armadas. Mais alguma pergunta? Não, né? Então, eu gostaria de parabenizar e agradecer a doutora Samantha pela brilhante palestra.
passar este presente